Deus te abençoe. Nesta manhã, eu gostaria de falar contigo sobre um assunto muito importante. Esse assunto, se você entender hoje, você terá poucas derrotas. Ou melhor dizer, você não terá derrota. Eu quero falar sobre o poder sobrenatural do diabo e como vencer esse poder. Como é que você vence esse poder? O que é o poder sobrenatural do diabo e como você pode vencê-lo? Desde o Jardim do Éden, muitas guerreiras e muitos guerreiros da fé têm caído através desse poder que o diabo tem usado, até hoje ele usa. É o poder sobrenatural que ele usa para derrotar muita gente. E eu quero que você venha descobrir como é que o diabo usa esse poder e o que é esse poder sobrenatural. Porque o diabo tem me vencido. Mas hoje eu descobri sobre esse poder. Não hoje, há algum tempo descobri. E as minhas guerras têm sido diferentes. Eu sou uma testemunha viva de como eu tenho vencido o diabo. O diabo tem passado mal na minha mão. E eu quero que a partir de hoje ele vai passar mal também na tua mão. Toma a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só até aí. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é o poder sobrenatural do diabo? Vamos ler na Bíblia ou no profeta William Branham. O que o profeta fala sobre esse poder sobrenatural? Na pregação Tomando Toda a Armadura de Deus, de 1962, do dia 1 de julho, parágrafo 40, estou a ler do Mensageiro, o profeta ensina assim. Agora, observe. Satanás tentou entrar lá para espionar, para ver como ele poderia conseguir segurar a raça humana. E usou uma das táticas mais formosas, que, bem, isto mostrou que ele tinha que ter um poder sobrenatural para pensar isto. E ele usou isto pela primeira vez e foi bem sucedido. Ele tem feito isto desde então. E certamente ainda é um sucesso. Ele usou o raciocínio contra a fé. Satanás usou o raciocínio contra a fé. O que é raciocínio? O que é raciocinar? Raciocinar é pensar. É uma faculdade que você tem de definir o certo e o errado, o bem e o mal. Vou continuar. Satanás veio a Eva e começou a razoar, a pensar contra a palavra de Deus. A grande armadura com a qual Deus tinha fortalecido o seu povo. Qual é a grande armadura? A palavra de Deus. Ele começou a usar o raciocínio. Agora, é simplesmente razoável que Deus não destruía você. Certamente você não morrerá. Foi isso que o diabo disse para Eva. Certamente você não morrerá. Por quê? Porque Deus disse para Eva, no dia que você comer do fruto que está no meio do jardim, você vai morrer. Mas o diabo disse, você não morrerá. Porém, lembre-se, amigo, para começar, essa é a tática de Satanás. E ele ainda usa a mesma coisa. E ainda é bem sucedido com isto, o arrazoamento. O mais incrível que pareça é que a armadura de Satanás, ou a arma sobrenatural que ele tem, é o raciocínio, é a faculdade de pensar, é o arrazoamento, é a razão.
essa razão que o diabo usa, ele é bem sucedido até os dias de hoje. E você não sabe como é que ele usa essa tática. Irmão Felipe, vamos desenrolar. No Jardim do Éden, vamos voltar a mais de 3.000 anos atrás, a mais de 6.000 anos atrás, a mais de muitos anos atrás, lá no Éden, quando Deus disse para Adão e Eva, no dia em que você comer desse fruto da árvore, você morrerá. O diabo, quando chegou para Eva, usou a razão, usou o raciocínio, que é o poder sobrenatural dele. Ele disse, no dia que você comer, você não morrerá. No dia que você comer, vão se abrir os teus olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Uma das coisas que o diabo usa é que o diabo te faz entender que o mal é bem, te faz entender que o negativo é positivo, te faz entender que o caminho errado é o caminho certo. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem ser bem, mas no fim é o caminho da morte. Como é que o diabo usa esse poder dele? Você conhece a palavra? Eu sei. Se você não conhece, um dia vai conhecer muito bem. Há coisas que a palavra mostra que é errado fazer. Então, o diabo não vai vir de primeira te assustar. Isso é errado. Não. O diabo ele é como um lobo atrás de uma presa. O diabo tem paciência. O diabo é como a serpente atrás de uma presa. Ela tem paciência. Ela rasteja devagar. Sabe como é que o diabo conseguiu tirar a Eva da perfeição? Não foi só um dia. O diabo estudou a Eva. O diabo viu como é que é Eva. Porque o objetivo do diabo não era Eva, mas era o Adão. Mas para entrar no Adão, o diabo tinha que usar a arma mais fraca. Ou ele tinha que usar, ele tinha que entrar de uma forma secundária para chegar na sua atuação primária. Então ele entrou na Eva, ele conseguiu ver como é que a Eva fica sozinha, ele conseguiu como é que a Eva fica, anda, pensa, age. Quanto tempo a Eva fala com Deus, ele conseguiu, porque o diabo te estuda, o diabo tem um historial da tua vida. O diabo viu, essa eu vou lhe entrar, eu vou lhe tentar dessa forma. A Eva ainda tentou resistir, disse, não, mas Deus disse. Eva disse, não, mas não. O diabo, sabe como é que o diabo conseguiu convencer Balaão? Quando Balaque, passa-me o nome, confundo agora, mandou chamar Balaão para vir amaldiçoar o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, creio que é Números. A Bíblia diz que quando os homens chegaram, os homens de Balaque falaram, Balaão, nosso Senhor, Balaque mandou te chamar. Balaão disse, estou a orar. Balaão orou, Deus lhe disse, não vai. Balaque mandou um outro grupo mais reformado, mais fino. Oh, Senhor Balaque, começaram a engrandecer Balaque. O diabo faz isso. Talvez aquele senhor de carro que te quer vai te apresentar. Ele não vai falar primeiro o que te quer, primeiro vai vir numa mesa. Você sabe que andar com companhias que não deve, andar com as más companhias corrompe os bons costumes. Você sabe que se você ficar muito tempo na internet olhando imagens erradas, você está a pecar. Você sabe que ver pornografia vai te matar. Você sabe que assistir coisas indecentes vão te matar. Você sabe que beber, fumar vai te destruir. Então, o diabo não vai vir de uma forma bruta. Ele vai vir de uma forma leve. Primeiro será uma conversa amigável com aquele senhor, com aquela senhora. Primeiro será uma conversa boa. Jovem, vou dizer uma coisa. Sabe como é que muitos senhores passam sida, vendem as mulheres no mundo das trevas através do sexo? Sabe? Não é? Isso por trás de tudo é o diabo. O diabo é astuto. O diabo é sagaz. Ele é marrar o grau mais alto da inteligência. O grau mais alto do conhecimento. Agora, como é que o diabo entra pela tua mente? Deixa-me ler a palavra falar de a semente original, segunda parte, 82. O que é isto? A mente é o útero para o espírito. O quê? Para fazer entrar ou para deixar sair.
O diabo entra na mente porque a mente é um campo de batalha e o profeta ensina que a mente é o útero para o espírito. Eu fui ver uma definição de útero. Dizem que o útero é um membro do corpo feminino que fica por baixo da barriga, onde o bebê cresce. Ou melhor dizer, o útero é a casa do bebê. O útero é onde o bebê cresce, é onde a gravidez desenvolve. E a mente é o útero do espírito. Quer dizer que para um espírito entrar no teu espírito, primeiro passa pela mente. E como é que passa pela mente? Há pessoas que quando estão a andar no carro, no táxi, na rua, ouvem uma música errada, ofensiva, coisas que não deveriam ouvir. E aí vem, foi sem querer, não queria ouvir aquilo. Epa, ele está lá no táxi, tem que ouvir. Ele não tem auriculares para ouvir um louvor, para se distrair com o louvor. E ouve aquela música mundana. Ouve aquela música errada. Ouve aquela música ofensiva, aquela palavra ofensiva. E quando chega em casa, aquela palavra fica cantar na cabeça dela. Aquela música fica cantar na cabeça dela. Mas se já não estás lá no carro, como é que estás a ouvir aquela música? Se não estás diante da pessoa, como é que estás a ouvir a mesma ofensa e sem querer você canta, você repete? Sabe por quê? Quem pensa não é a mente. A mente é controlada pelo espírito, disse William Branham, eu tenho aqui a citação. É controlada pelo espírito. Essa mente que é controlada pelo espírito, o espírito tem 5 sentidos. Um dos sentidos do espírito é a memória. Quando aquela palavra entra no útero do espírito, que é a mente, cai na memória e aquilo guarda. Às vezes você não queria ouvir, mas aquilo caiu lá e de repente aquela palavra ou aquela música que cai na tua memória, depois volta para a imaginação. E aquilo fica cantando na tua cabeça. Mas eu não gostaria de falar só sobre o poder do raciocínio, que é o poder do diabo, ou a razão. Mas é como você pode vencer. Primeira coisa, deixa-me ler. Perguntas e resposta número 4, de 64. Pergunta 41, ou parágrafo 41. Irmão Branham, por favor, explique como uma pessoa conhece se ele está pensando seus próprios pensamentos ou se o diabo está colocando pensamentos em sua mente para fazer-lhes pensar mal, especialmente se tu sabes que não queres pensá-los. Alguém perguntou como é que eu posso discernir quando é meu pensamento e quando é o pensamento do diabo. Fala William Branham. Se isto está de acordo com a palavra, isso é pensamento de Deus. Se os pensamentos são errados, isto é do diabo. Se são bons pensamentos da palavra, é de Deus. É o pensamento de Deus. Acabou. Se é pensamento bons, positivo, de acordo com a palavra, são pensamentos divinos. Mas se é pensamentos errados, são pensamentos demoníacos. São pensamentos satânicos. Então, como é que você, primeira coisa para você vencer o poder sobrenatural do diabo, é você discernir. Esse pensamento que você vai pensar é bom de acordo com a palavra ou é mal? Se é mal, passa para diante. Esqueça aquilo. Faça como Jesus. Está escrito. Porque o diabo também veio tentar na mente de Jesus. E o mais incrível que pareça é que ele tentou Jesus quando Jesus queria aquilo que ele estava a tentar. Como assim? A Bíblia diz que depois de Jesus ficar 40 anos no deserto, ou 40 dias no deserto, 40 dias, teve fome. O diabo identificou a fraqueza de Jesus e naquela fraqueza ele foi lá. Ele disse, se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Ele encontrou a fraqueza e trouxe. O diabo sabe a tua fraqueza. Ele vai tentar de acordo com a tua fraqueza. Ele sabe que a tua fraqueza é mulher, é homem, é pornografia, é bebida, é cigarro, é fumo, é ofender. Ele vai te tentar ali.
reveste-se na tua fraqueza. Presta atenção na tua fraqueza. Essa é a primeira coisa. É você saber, esse pensamento é divino, é bom, é correto ou é pensamento errado. Certo? Segunda coisa. Na mesma pregação, pergunta número 42. Se for o caso que o diabo está colocando pensamentos em tua mente acerca de certa coisa, como podem ser vencidos ou eliminados? Perguntando ao profeta, como é que podemos vencer? Tome simplesmente o vice-versa disso. Se o diabo te faz pensar que tu és, se tu sabes que és cristão, e ele trata de fazer pensar que não és cristão, simplesmente tome o vice-versa, diga, eu sou um cristão. Enquanto a tua experiência concorde na palavra de Deus, diga, eu sou um cristão. Da mesma maneira, ok, outra coisa. Você sabe que você é cristão? O diabo diga para ti, não és cristão. És um perdedor, és um derrotado. Diga, eu sou um cristão. Eu sou mais que vencedor. Jovem, se queres vencer, diga que você é um vencedor. Cada dia diga que você é um... Acorda, diz que você é um vencedor. Porque os teus pensamentos chegam mais rápido a Deus do que as tuas palavras. Então, a melhor forma de você vencer é você dizer que você é um cristão. Se você crê que Deus cura e você orou para Deus te curar, anda como se você tivesse curado. Diga, eu estou curado. Diga, eu estou salvo. Se alguém vir te oferecer um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Contigo ou com a pessoa que estava a te oferecer? Pelo que eu sei, não fica contigo. Então, se o diabo vir te oferecer uma coisa, vir te oferecer uma queda, vir te oferecer algo de errado, simplesmente não aceite e aquilo ficará com o diabo. Não dê lugar ao diabo, diz a Bíblia. Não dê tempo a ele, não dê espaço, não para ouvir os pensamentos do diabo, jovem. A melhor forma de você vencer é você não parar para lhe ouvir. Mesmo na oração, há pessoas que quando estão a orar, com a boca ele está a pedir misericórdia, com a boca ele está a pedir graça, está a pedir livramento, mas com a mente ele está a pensar que está preso. Você nunca vai ter livramento assim, minha irmã e meu irmão. Se estás a pedir livramento, age como um livre. Viva como um livre. Faz-me lembrar da história de Sambo, um grande homem, o profeta conta, creio que esse nome. Ele andava a gritar, ele era um homem escravo, mas dizia, eu sou livre. Cristo me libertou, eu sou livre. Ele era escravo no físico, estava sob a escravidão, mas ele era livre espiritualmente. E ele gritava para todo mundo, Cristo me libertou, eu sou livre. A pessoa que era responsável, ele perguntou, você é livre como se estás preso? Ele disse, Cristo me libertou das armaduras do pecado. Ele disse, já que Cristo te libertou, então também te liberto. Ele foi livre até fisicamente. Por isso, diga que és livre, digas que és um cristão, digas que és ganhador de alma, digas eu sou mais que vencedor. Não dê espaço nos pensamentos pornográficos, não dê espaço no pensamento de beber, de fumar, não dê espaço a isso, jovem. Quando você parar para ouvir, o diabo vai te derrotar. E a melhor forma que o diabo derrotou a Eva foi mudando a forma dela de pensar. Porque a Eva sabia que era vencedora. A Eva sabia, você já imaginou, a Eva estava na perfeição, era coberta com o véu da santidade. E como é que o diabo conseguiu tirar a Eva do jardim perfeito, do jardim do Éden, para o Éden de Satanás que é hoje que nós estamos a viver? Como é que ele conseguiu? Quer dizer que o diabo é astuto, o diabo tem paciência, o diabo é como um lobo, ele tem paciência, é como a serpente, ele tem paciência quando vai atrás da sua presa. Por isso, não deixe lugar ao diabo. Jesus nos ensinou como nós podemos vencer. Porque o diabo estava a tentar Jesus. Jesus falava, está escrito na palavra, a Deus somente adora. Está escrito, não sou de pão verá o homem. Está escrito. Quer dizer, ele só citava a Bíblia, só citava a palavra. Quando o diabo vem tentar,
Você está doente, fala pelas suas pisaduras, eu sou curado. Pelo sangue de Cristo, eu fui lavado. Anda e creia nisso. Eu digo para ti, se você andar como tal, você será um cristão. Sabe como ele é a forma de aprisionar alguém? Ele fazer pensar que ele é um escravo. O profeta conta sobre o corvo João. Vou terminar com essa história. De um corvo que foi amarrado ao pé de uma árvore. E quando ele foi amarrado ao pé de uma árvore, eu queria levantar para exemplificar. O fio era tão grande que lhe amarraram, era um fio longo, lhe amarraram na ponta do pé do corvo, daquela ave. O corvo é uma ave. E quando lhe amarraram, um senhor olhou que ele sempre tentava voar e sempre não conseguia. Então o senhor olhou e passou e cortou o fio. Só que o senhor não cortou no pé. Ele cortou o fio lá na árvore, porque estava distante. E o corvo sempre que olhava no pé, via o fio, dizia, eu estou preso. E os amigos diziam, corvo João, voa, você está livre. Alguém te dizia, ele dizia, eu estou preso. Por quê? Porque ele ficou tanto tempo com a mente de preso. Quando ele olhava no fio, dizia, eu sou preso. Mas o fio foi cortado lá atrás, na árvore. Cristo já cortou o teu pecado, já te perdoou, te libertou, mas você está sempre a se condenar. Eu aprendi uma coisa. O mais difícil não é Deus te perdoar, é você se perdoar. Perdoe a si mesmo. Sabias que eu podia terminar essa história, mas veio lá a cabeça, Deus me iluminou pelo Espírito aqui agora, numa história sobre a ave e o corvo negro. Sabias que a águia não tem nenhuma ave que é inimigo dela que consegue fazer frente à águia, a não ser o corvo negro? Sabes como é que o corvo negro faz frente à águia? Quando a águia está a voar, o corvo negro para aqui no pescoço da águia. A águia não para discutir com o corvo negro. A águia não para lutar, não para confrontar. A águia só simplesmente ela começa a levantar mais o voo. Até que chega numa altura em que o corvo negro tem que descer, tem que cair. Não para discutir, não para mostrar que você está certo, está errado. Apenas continua aí à frente em Deus. As pessoas que estão a te falar mal, se você parar para pensar, eles vão te vencer na mente. Vai à frente. Essa é a melhor forma de você vencer o poder do diabo. Se ele te fala que você é fraco, diga, pela graça de Deus, eu sou forte. Ele diz que estás doente, diga, pela graça, eu estou curado. E anda nisso. E que Deus te abençoe. Eu quero falar sobre um outro vídeo, sobre outro assunto, mas era sobre isso que eu queria falar convosco. Como vencer o poder sobrenatural, que é o raciocínio do diabo, que é a razão, que é o arrazoamento. É você não arrazoar. Como vencer o raciocínio? É você não raciocinar. Como vencer a razão? É você não parar para dar razão. Aí você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe e continue nos teus caminhos. Shalom.